companheiras e companheiros, 14ª semana do nosso projeto Reflexões Políticas Semanais. Que semana, hein? Semana devastadora para o projeto político do Bolsonistão. Semana começou com Bolsonaro arrotando ameaças de golpe, junto com seu staff militar, e durante a semana viram a mais formidável demonstração de controle democrático por parte do STF. Aqui não há mais dúvida. O governo Bolsonaro encontra aí os seus limites e agora ou entra na linha ou simplesmente não termina o seu projeto político. Vejamos os fatos mais relevantes da semana. Na segunda-feira, o Procurador-Geral da República, provocado pelo STF, abriu uma investigação preliminar para investigar os atos antidemocráticos e principalmente aqueles atos nefastos do ataque ao STF com fogos de artifício, o que resultou inclusive na prisão de várias pessoas e a sua líder, a Sara Geromini. E aqui a gente já via que a semana iria ser uma semana de investida democrática contra a espinha dorsal da organização criminosa que organizava esses atos, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista financeiro. Por outro lado, uma notícia que preocupou bastante foi a saída do Mansueto da Secretaria do Tesouro Nacional. O Mansueto aí, que é um dos fiadores do projeto econômico do governo Bolsonaro e também da estabilidade econômica, mais até do que o próprio Paulo Guedes. E o Mansueto sai aí por divergências na condução da política econômica do governo Bolsonaro. A realidade é que ninguém sabe dimensionar aí a extensão do desastre econômico que está em curso e seus efeitos. O que se sabe hoje é a completa incapacidade do governo Bolsonaro para lidar com a crise econômica, que a cada dia vai tomando proporções mais dramáticas. Na terça-feira, nós tivemos o Bolsonaro aí tentando uma reação, ameaçando novamente, como lhe é de praxe, dizendo que o processo que está em curso no Tribunal Superior Eleitoral, o qual pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, seria uma espécie de esticar a corda. Tal afirmação é desdobramento daquela nota que foi emitida pela tríade militar do governo no final de semana e que, ao invés de demonstrar força, demonstra, na verdade, um profundo desespero. Essa é a leitura que se faz. Para se ter uma ideia, no mesmo dia, a Polícia Federal cumpriu mandatos em 5 estados e no Distrito Federal, no âmbito do inquérito policial que investiga os atos antidemocráticos, e observa-se aqui claramente que as instituições elas não estão se deixando levar pelas chantagens que vêm do governo Bolsonaro e suas ameaças. As instituições estão cumprindo, como não deveria deixar de ser, com a sua fiel missão constitucional. Na quinta-feira, nós tivemos 2 notícias internacionais com implicações no Brasil. A primeira delas foi o presidente Donald Trump atropelando o Brasil na questão do que diz respeito a apresentar um candidato para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Tesouro Americano apresentou um assessor muito próximo a Donald Trump para ocupar o cargo, algo aí que não acontecia em 61 anos de história do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, mostrando aí a subserviência, até onde vai a subserviência do governo Bolsonaro aos interesses dos Estados Unidos, a despeito aí dos interesses do Brasil, mostrando que o patriotismo que é falado por esse governo não passa, na verdade, de uma profunda demagogia. O outro ponto foi que a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional defendeu que os países da América Latina, em relação à crise, adotem políticas de investimento público para poder ter um mecanismo aí de superar essa crise, inclusive apoiando políticas de renda mínima, como o caso do auxílio emergencial, ao contrário do que está defendendo o Paulo Guedes, que parece estar, na verdade, em outro planeta. Na verdade, parece estar em outro universo, porque o Paulo Guedes ainda defende a agenda ultraliberal de reformas e cortes dos gastos públicos, mostrando aí que está completamente distonante da prática que vem sendo adotada internacionalmente para o enfrentamento da crise econômica. Na quinta-feira, nós tivemos a quinta da devastação. Finalmente encontraram o Queiroz.
O ex-assessor do Flávio Bolsonaro e amigo íntimo da família foi preso, né? E aqui a gente vê que os desdobramentos são imprevisíveis, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista policial. Haja vista que o Queiroz operava tanto os mandatos e a política financeira da família Bolsonaro, mas também tinha ramificações profundas na milícia do Rio de Janeiro e nos seus tentáculos no Brasil como um todo. O fato é que o projeto Bolsonaro, com esse dado, entra num desgaste sem fim. Como se não bastasse, no mesmo dia da Quinta da Devastação, o ministro da Educação, o Weintraub, pediu demissão do Ministério da Educação devido ao fato de estar sendo investigado e estar sendo ameaçado de ser preso, mas sai aí como o pior ministro da Educação da história do Brasil. Causa preocupação porque ele foi tirado do Ministério da Educação para ocupar um cargo que o Brasil tem direito no Banco Mundial, um organismo multilateral que tem que ter pessoas lá que não tenha viés político, que não tenha viés ideológicos. E colocar o Abraham Weintraub num cargo como esse é já vislumbrar num horizonte próximo um desgaste profundo com a comunidade internacional. A sexta-feira, para a gente terminar aqui, nós tivemos o Ministério Público do Tribunal de Contas pretendendo investigar o preço da cloroquina e a ordem do Bolsonaro de produção em massa desse fármaco. Para se ter uma ideia, a cloroquina antes da decisão do Bolsonaro era um preço e depois da decisão do Bolsonaro passou a ser 84 vezes maior esse preço. Mostrando aí também que o Ministério Público está atento e abre mais um flanco aí de investigação aos atos administrativos do Bolsonaro. E por fim, a notícia de que o Brasil superou aí a cifra de 1 milhão de casos da Covid-19, dando também a marca triste de 49 mil pessoas que perderam suas vidas diante dessa pandemia, diante dessa tragédia de saúde pública que lamentavelmente o governo Bolsonaro ignora e acaba sendo um agente de propagação do vírus na medida em que não cria mecanismo para combater essa pandemia que nós estamos passando e que vai cada vez mais crescendo e nos levando a uma posição de risco internacional. A semana termina com o Brasil atolado em crise, mas com uma perspectiva boa. O STF se tornando, que jamais deveria ter deixado de ser, um garantidor da Constituição e de seus institutos democráticos. Uma boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.